O ano era 2026. Depois de meses intensos, agendas lotadas, rumores e manchetes que nunca descansavam, Felipe se viu diante de algo que não experimentava há muito tempo. O silêncio. Não o silêncio de um estúdio antes da música começar, nem o silêncio respeitoso de uma plateia esperando o primeiro acorde, mas o silêncio de uma casa vazia. A separação havia sido recente. A internet comentava, criava teorias, inventava vilões e vítimas. Mas ali, sentado sozinho na varanda de sua casa em Goiânia, ele não era manchete. Era apenas um homem de 26 anos tentando entender o próprio coração. O vento da noite balançava as plantas do jardim. Ele segurava o celular, olhando mensagens não respondidas. Convites para festas. Propostas de entrevistas. Amigos perguntando se ele estava bem. Ele respirou fundo. Agora é hora de me reencontrar, murmurou. E, pela primeira vez em anos, ele não tinha ninguém esperando para saber onde estava, que horas voltaria, ou qual era o próximo compromisso social. Era oficialmente um homem solteiro. E aquilo era assustador, mas também libertador. Naquela sexta-feira, seus amigos insistiram. Chega de ficar trancado em casa. Bora sair. Depois de muita resistência, Zé aceitou. Colocou uma camisa preta simples, perfume discreto, boné baixo. Queria sair sem ser o Zé Felipe artista. Queria ser apenas o Zé. O destino. Um bar mais reservado em Goiânia. No começo, ele ficou quieto, observando, rindo das piadas dos amigos. Mas, aos poucos, a leveza foi voltando. Ele percebeu que podia simplesmente conversar, brincar, dançar sem peso. Algumas pessoas o reconheceram. Vieram fotos, sorrisos. Mas algo era diferente. Ele não estava ali para provar nada para ninguém. Ele estava ali para se divertir. E naquela noite, pela primeira vez desde o término, ele dormiu com um sorriso no rosto. Na manhã seguinte, a internet já estava agitada. Zé Felipe reaparece em bar após separação. Cantor aproveita a vida de solteiro. Ele acordou com dezenas de notificações. Suspirou. Vida pública nunca muda. Mas decidiu que também não deixaria aquilo controlar seus passos. Se estava solteiro, não havia crime algum em viver. Ele foi para o estúdio naquela tarde. E algo curioso aconteceu. As músicas começaram a sair diferentes. Mais maduras. Mais intensas. Mais verdadeiras. Uma nova fase artística estava nascendo. No estúdio, entre uma batida e outra, ele começou a cantar algo improvisado. Solteiro não é vazio. É recomeço e direção. É aprender que a própria paz vale mais que ilusão. Os produtores se entreolharam. Isso é hit. Zé sorriu, mas sabia que aquela música não era sobre sucesso. Era sobre verdade. Ele estava descobrindo que ser solteiro não era estar sozinho. Era estar consigo mesmo. Alguns dias depois, ele decidiu visitar seu pai, Leonardo. Sentaram-se na fazenda. Café quente na mesa. Leonardo, experiente na vida e no amor, apenas disse: Filho, homem de verdade aprende com o fim, não se perde nele. Zé ouviu em silêncio. Curte tua fase. Mas não machuca ninguém. E não deixa ninguém brincar com teu coração. Aquelas palavras ficaram ecoando. Porque, no fundo, ele sabia que fama atrai muita gente. Mas nem todo mundo quer ficar quando as luzes se apagam. A nova fase trouxe convites. Eventos. Baladas em São Paulo. Afterparties no Rio. Viagens inesperadas. Zé começou a experimentar uma rotina mais leve. Conheceu pessoas novas. Conversou, riu, flertou. Mas havia algo curioso. Ele não queria apenas distração. Ele queria conexão. E isso tornava tudo mais difícil. Em uma entrevista nacional, o repórter perguntou: E a vida de solteiro, Zé? Ele respirou fundo antes de responder: Tô aprendendo. Solteiro não é bagunça. É fase de crescimento. A sinceridade surpreendeu o público. Ele não estava ali para ostentar festas. Estava ali para mostrar maturidade. E aquilo mudou a forma como as pessoas começaram a enxergá-lo. Em uma viagem a São Paulo, após um show emocionante,
ele decidiu caminhar sozinho pelo hotel. No saguão, sentada sozinha com o livro nas mãos, estava uma jovem que não parecia interessada em selfies ou fama. Ela nem levantou o olhar quando ele passou. Aquilo o intrigou. Ele se aproximou. O livro é bom? Ela levantou os olhos, surpresa, e respondeu sem reconhecer o cantor. Muito. Mas depende do que você está procurando. Aquela frase ficou no ar. Talvez ele estivesse procurando exatamente aquilo. Alguém que não visse o palco. Mas o homem. Nos dias seguintes, ele pensou muito. Ser solteiro era bom. Era leve. Era intenso. Mas também era incerto. Ele percebeu que poderia se perder na própria liberdade. Ou poderia usar aquela fase para crescer. Escolheu crescer. Começou academia. Terapia. Leitura. Mais tempo com a família. A fase de solteiro virou fase de reconstrução. Meses depois, ele já não era o mesmo homem do início do ano. Estava mais seguro. Mais centrado. Mais consciente. A música lançada sobre recomeço virou sucesso nacional. E, curiosamente, mesmo solteiro, ele nunca esteve tão completo. Porque aprendeu algo essencial. A verdadeira companhia começa dentro da gente. A vida de solteiro de Zé Felipe não foi uma sequência de festas e romances passageiros. Foi uma jornada. De autoconhecimento. De amadurecimento. De redescoberta. E quando perguntavam se ele estava feliz, ele respondia: pela primeira vez, tô em paz. E às vezes, paz é o maior amor que alguém pode encontrar. A paz que ele começava a sentir durou pouco. Uma foto vazou. Ele estava saindo de um restaurante em São Paulo acompanhado da jovem do hotel. Aquela do livro. A imagem foi suficiente para incendiar as redes. Nova namorada. Zé Felipe assume romance. Superou rápido demais? Ele acordou com o celular explodindo. Mas, dessa vez, algo era diferente. Ele não sentiu raiva. Não sentiu necessidade de explicar. Apenas pensou: minha vida não é um comunicado oficial. E seguiu o dia normalmente. Ela se chamava Helena. Não era influencer. Não era artista. Não tinha interesse em aparecer. Trabalhava com literatura e eventos culturais. Amava cafés silenciosos e conversas profundas. Quando começaram a conversar com frequência, Zé percebeu algo raro. Ela o ouvia. Não perguntava sobre números, contratos ou fofocas. Perguntava como ele estava. E isso desmontava qualquer defesa. Mas ele tinha medo. Medo de transformar algo leve em manchete. Medo de se entregar cedo demais. Enquanto o coração aprendia novos ritmos, a agenda não parava. Shows lotados. Cidades diferentes. Plateias cantando cada verso. Em um dos shows no interior de Minas, ele parou no meio da música nova, aquela do recomeço, e disse ao público: às vezes a gente acha que perdeu tudo, mas na verdade ganhou uma nova chance. O público aplaudiu de pé. Ele sentiu que não estava cantando para eles. Estava cantando para si mesmo. Em um encontro discreto, seu pai, Leonardo, percebeu algo no olhar do filho. Tá gostando de alguém, né? Zé tentou disfarçar. Não conseguiu. Leonardo riu. Filho, amar não é o problema. O problema é ter medo de amar. As palavras ficaram ecoando. Talvez ele estivesse construindo muros onde deveria abrir portas. Nem tudo era poesia. Havia festas. Convites tentadores. Pessoas interessadas mais na fama do que no sentimento. Em uma dessas noites agitadas no Rio, ele percebeu algo. Estava cercado de gente. E mesmo assim sentia vazio. Pegou o celular. Mandou mensagem para Helena. Você ainda tá acordada? Ela respondeu minutos depois. Para você, talvez. E ele saiu da festa mais cedo. Quando a imprensa começou a especular sobre Helena, vieram também críticas. Comentários maldosos. Comparações injustas. Julgamentos sem conhecimento. Zé ficou irritado. Mas Helena surpreendeu. Não responde. Não alimenta. Quem sabe da nossa verdade somos nós. Ele percebeu que maturidade não faz barulho. Ela não queria guerra. Queria paz. Em Goiânia, diante de milhares de pessoas,
Ele fez algo inesperado. Durante a música Recomeço, pediu que as luzes diminuíssem. Essa canção é para quem está aprendendo a se reencontrar. E no meio da multidão, Helena assistia discretamente. Ele não a chamou ao palco. Não fez anúncio público. Mas quando desceu após o show, a primeira pessoa que procurou foi ela. E naquele abraço silencioso havia mais verdade do que qualquer manchete. Meses haviam passado. A vida de solteiro lhe ensinou liberdade. Mas também mostrou responsabilidade. Ele podia continuar vivendo intensamente, sem rótulos. Ou podia admitir que o coração já estava escolhendo. Em uma noite tranquila, sentado na varanda novamente, o mesmo lugar onde tudo começou, ele percebeu. Não era mais o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz. Ele chamou Helena para jantar. Nada luxuoso. Nada público. Apenas os dois. Eu comecei esse ano tentando me reencontrar. Ele disse. E encontrei você no caminho. Ela sorriu, mas respondeu com calma. Não precisa correr. Vamos viver sem pressa. E aquilo foi exatamente o que ele precisava ouvir. A imprensa ainda especulava. As redes ainda comentavam. Mas agora ele estava diferente. Mais forte. Mais seguro. Mais inteiro. A vida de solteiro não foi sobre excessos. Foi sobre crescimento. Foi sobre aprender que amar não é dependência. É escolha. E naquela noite, olhando o céu estrelado de Goiânia, ele entendeu algo definitivo. A melhor fase da vida não é solteiro ou comprometido. É quando você sabe quem você é. Mas a história ainda está longe de acabar. Porque um novo desafio surgirá. Um convite internacional. Uma proposta inesperada. E uma decisão que pode mudar tudo novamente.